Começa agora ao vivo aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura, o programa Rede de Olhares. Acidentes e lesões que ocorrem dentro de casa representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Estes são os dados do Ministério da Saúde de 2008. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Acidentes domésticos. Perigo em casa, os acidentes domésticos. A gente vai começar já direto com a doutora Salete. Eu gostaria de saber, doutora, quais são os principais riscos dentro de casa que temos com bebês, crianças, adolescentes? O que representa isso? Bom, primeiramente, oi para todos. Feliz Dia das Crianças que estão perto. É verdade. A prevenção é a principal dessas coisas que estamos vendo hoje. Temos que ter sempre novos olhares para tudo. E antigamente não se via tanto essa preocupação com acidentes, mas agora está aumentando tanto devido a mais ansiedade dos pais ou cuidadores que acabam se esquecendo um pouquinho. E as crianças ficando cada vez mais inteligentes, mais hiperativas, mais sapecas, inquietas. Eu noto que até os recém-nascidos pegavam as coisas só com 4 meses, agora com 2, 3 meses já conseguem pegar e ir para a boca. Sim. Então, as crianças pequenininhas, até 5 anos, têm que ter muito cuidado com as aspirações de corpos estranhos, que eles pegam qualquer coisinha pequena que esteja perto deles, vai para a boca e eles não têm a coordenação motora de respirar e deglutem ou engolem ou aspiram. E os idosos também requerem muito cuidado, né, doutor? Sem dúvida, Larissa. Primeiramente, boa noite a todos aqui no estúdio, muito obrigado pelo convite, boa noite aos colegas de bancada e boa noite ao público que está em casa. Eu gostaria de mostrar alguns números para enfatizar a importância dos acidentes domésticos, principalmente falando em idoso, quedas e fraturas, né, na população idosa, né? A gente vê aqui uma bancada cheia de crianças, né? Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, isso não é representativo da população mais hoje, no ano de 2012. Hoje no Brasil temos 14 milhões de idosos, no mundo 506 milhões. Previsão da OMS em 2050, 2 bilhões de idosos. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso? Que antigamente, a década de 60, 70, onde nós tínhamos uma pirâmide populacional de base alargada, quer dizer isso, muita criança, pouco idoso, hoje nós temos um quadrado. Temos tantos idosos quanto crianças. Então temos que prevenir, sim, acidentes em crianças, prevenir com a mesma intensidade dos acidentes nas pessoas idosas. Vamos assistir uma reportagem que a nossa equipe fez sobre esse assunto, os cuidados numa casa de uma senhora idosa. Vamos lá. Piso encerado, objetos em armários muito altos, tapetes lisos na parte de baixo. Situações que frequentemente podem atrapalhar a vida dos idosos. Mais que isso, causar acidentes. Dona Ângela, de 81 anos de idade, toma muito cuidado. E mesmo assim, alguns dias atrás, este chinelo maior que o pé causou problema. Me engambarei no mesmo chinelo que eu caí. Não foi tropicado nem nada. Quando vi, estava estava no chão. E a senhora chegou a se machucar? Sim, me machuquei a cabeça. Aí tiveram que cortar para tirar o sangue coalhado que ficou. Quando Dona Ângela decidiu colocar um tapete na sala, o filho reagiu. Não gostou, ele ficou com medo que eu caísse. Ele tirou, o Sérgio tirou. Deu de presente para um amigo. Esta fisioterapeuta decreta. O ideal é não ter. E dá outras dicas. Tem os tapetes que tem aquele antiderrapante, né? Os emborrachados embaixo seriam os ideais, né? Porém, o tapete, às vezes, ele pode formar aquelas abinhas, né, nas pontas. E isso, sim, pode gerar o risco de idoso tropeçar. Nunca subir em cima de banquinhos, né, que os idosos às vezes sobem em bancos para alcançar locais mais altos, isso seria proibido, na verdade. As escadas são muito perigosas, né? Ainda a escada da Dona Ângela é coberta, então não tem risco de ficar molhada. O importante é sempre ter corrimão dos dois lados da escada, que é o caso da Dona Ângela, ela tem os dois lados, para ela poder subir se segurando. O ideal seria a colocação de tarjas, aquelas tarjas mesmo que evitam escorregar. Cuidados simples que fazem a diferença.
Isso aí, Cristiane, você quer complementar mais alguma orientação, informação importante para quem em casa, né? Em casa de que mora uma pessoa sozinha, idosa? Sim, com certeza sim. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu creio que foi muito bem exposto. Claro que tapetes, a própria escada, a presença de um corrimão já auxilia. Cuidar muito com a iluminação, porque existe uma diminuição de acuidade visual decorrente do envelhecimento, não 100%, mas em muitos dos casos. E essa questão da iluminação não ser muito boa faz com que eles tenham uma alteração já da profundidade, da visualização ou da percepção da profundidade, e aí sim eles podem confundir uma coloração de piso. Até isso. Então a demarcação dessas escadas com fitas para saberem quando é o próximo degrau, quando não há a solução de não ter escadas na residência. E no banheiro, Cristiane? No banheiro. Aí então, mora o perigo. Exatamente. Nós também orientamos o uso de corrimões, de fixadores onde a pessoa possa segurar-se. Veio de Nova Prata com a turma toda aqui. Sim. É professora ou veio acompanhando os alunos? Eu sou mãe de um aluno. Mãe? Mãe. E Neiva, você me disse assim rapidamente que você tem uma pessoa mais idosa que mora com você na sua casa? Sim. Quem que é? É a avó do meu filho. E quais são os cuidados? Ela já caiu alguma vez? Não, graças a Deus não. E vocês têm algum cuidado especial? Tem corrimão, como a gente viu ali, como a Temos. fisioterapeuta estava falando? Temos, a gente tem casa com escada, a gente tem vários cuidados Qual com ela. a idade dela? 78 anos. Tem que ter cuidado, então. Sim, a gente tem, assim, algumas precauções, né? Mas ela é Esperta. assim, bem esperta, ela mesmo se cuida, né? Mas a gente sempre tem preocupações com isso, né? Porque a idade, né? Com Tem certeza. muitos cuidados com isso, né? Boa noite a todos. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Tatiane. Sou enfermeira. Assim, quanto aos idosos, é importante, né, nós estarmos sempre orientando eles, né, principalmente na parte hospitalar. Sempre assim, os familiares estarem acompanhando esses idosos, porque eles acabam ficando sozinhos e aí pode ocorrer uma queda, né, na área hospitalar e poder fraturar outras partes do corpo e prejudicar o tratamento desse idoso. O bombeiro, ele trabalha com um tema, a gente tem um lema, na verdade, que é o quê? É o sinistro ocorre onde a prevenção falha. Então, se essa pessoa caiu, é porque em algum momento a gente falhou na prevenção para que ela não caísse. Por quê? Ou a gente deixou um tapete, como ela disse, o chinelo frouxo, Uma calça maior, e ela caiu. Caiu e você chegou no local, ela está caída. O que você faz? Você tem que assumir a cena, você tem que visualizar as outras situações, os outros riscos em potencial, para que não ocorra um outro trauma, tranquiliza ela, diz, olha, vai ficar tudo bem, tá? Eu tô aqui, vou te ajudar, fica calma. Deixa ela no chão Porque ela vai estar mesmo. nervosa, você vai avaliar a situação dela, deixa ela no chão mesmo. Questão de imobilização, você vai imobilizar ela sem tracionar a fratura, sem mexer. Ela quebrou a perna, você não vai puxar a perna, você não vai fazer isso. Cuida ela, imobiliza e liga para o serviço de atendimento de emergência. Ou bombeiros, ou SAMU, ou se tiver um plano privado, Emercor, Unimed, o que for, você liga para eles, para que eles venham. Quando ele vier, ele vai chegar com a maca, com o material que você não dispõe em casa, para fazer essa imobilização e transporte da vítima para o hospital, né? E lá ele vai ter o atendimento Nunca de mexer, emergência. então, porque até então a gente não sabe se fraturou Não, você não sabe a extensão da lesão, você não sabe onde foi a lesão. Quem Uma é criança, um voluntário. que se habilita aqui? Pode vir. Qual que é o seu nome? Deixa eu perguntar. Qual que é o seu nome? Jaine. Jaine? Quantos anos, Jaine, você tem? 9. 9 anos? Então tá. Você já colocou algum objeto na boca, Jaine? Não. Não? Que eu me lembre, não. Tá certo, então. Como é que é, então? Então tá. Assim, ó. Ela vai estar engasgada, normalmente ela vai chegar para você segurando a garganta, mostrando que ela não consegue respirar, que ela tá com uma dificuldade. Sim. O que você vai fazer? Você vai fechar a mão, como se fosse dar um soco em alguém, e vai posicionar ela na altura do estômago dela, abaixo do externo e acima do dá licença diafragma. só um pouquinho. Aqui. Aí, não, pode ficar aí, volta, Aqui mesmo? isso. Aí. Vai segurar aqui. A outra mão, você vai, em forma de concha, espalmar ela atrás. Segura ela e você vai fazer um movimento que você vai, ao mesmo tempo, puxar e empurrar ela. Que é isso aqui, ó. Você vai fazer esse movimento que ela vai acabar expelindo o corpo estranho da... Qual que é a altura que se coloca ali? É logo abaixo do peito. Quando termina o sim. externo dela aqui, termina a costela aqui, o osso da costela, você pega, bota a mão em forma de punho, né? Sim. Soco, e vai empurrar pra dentro e puxar pra cima. Isso aqui. E ela vai acabar jogando pra fora esse corpo que tá
tá deixando ela sem respirar. Gostou? Você achou engraçado, né? Não gostou? Não muito. E o que você achou aqui do programa até agora? Primeira vez que veio? Aham. Tá certo. Obrigada, Jaine. No caso de queimadura, desde que seja simples ou muito grave, o que de imediato os pais devem fazer? Água fria. Direto. Colocar debaixo do chuveiro, no caso. Debaixo do chuveiro frios, mesmo que seja inverno. Não colocar nenhum produto? Nenhum produto. Melhor é água, correr bastante água fria e ir correndo para o hospital, direto para o hospital. Lá toma as medidas necessárias. E nós temos uma outra reportagem que fala desses cuidados de duas mães que têm em casa com crianças. Vamos assistir. Duas histórias, duas realidades sociais diferentes e um mesmo ponto em comum: o cuidado com os filhos. Guilherme tem 2 anos de idade e, como toda criança, não para um minuto. A mãe Franciele diz que se preocupa em deixá-lo sozinho com medo de algum acidente. Por mais que tenha alguma proteção em móveis, nos cantos, né, que os produtos, né, mais perigosos já estejam sem acesso, né? Por mais que isso aconteça, a gente sempre procura estar um dos dois, ou o pai, ou a mãe, ou alguém que está junto aí na casa, sempre junto com ele. Na casa de Dona Gema, o cuidado também é grande. Hoje, os 4 filhos já cresceram e a aposentada lembra como protegia os pequenos do perigo. As crianças eu sempre procurava manter num lugar seguro. As tomadas eu colocava em cima, tanto o interruptor como as tomadas. Então eles não alcançavam, não tinha como subir. No banho, quem dava era eu, né? Então não tinha problema. E para chegar no fogão, eu já deixava eles afastados. A gente colocou na janela do quarto dele, na sacada, a gente colocou a tela de proteção. Ainda quando ele era bem bebê, a gente já providenciou as proteções. Nas tomadas também, né? A proteção de tomada. Existem várias no mercado, mas tem que ser uma que a criança não consiga tirar, então isso também tem que ser observado, né? E outras proteções nos cantos, né? Que a gente tinha muito medo, porque quando eles começam a caminhar, podem bater a cabeça, né? E onde tem pratos, copos, facas, assim, itens que tem perigo, né, para a criança, a gente colocou uma trava. Cuidado de mãe é sempre igual. Franciele, mãe de primeira viagem, comenta que o diálogo é peça fundamental na educação. Conversar bastante com a criança, desde agora a gente conversa, a gente vê que ele entende, então tem que conversar com calma, explicar o porquê, eu acho que ajuda bastante. A mãe coruja, Dona Gema, diz que mesmo com os filhos já crescidos, a preocupação sempre vai existir. Então eles vão ter que aprender a se conscientizar. Qual que é o seu nome? Pode pegar o microfone. Felipe. Felipe, você disse que já se acidentou, Felipe? Já me acidentei. Como é que foi? Eu caí de uma escada e quebrei a perna. E essa escada estava onde? Dentro de casa, no quintal? Não, fora de casa, para descer. E aí você ficou engessado? Fiquei engessado. Quanto tempo? Fiquei um mês, por aí, mais, não me lembro. Foi ruim? Foi ruim. Não pôde brincar, né? Não correr? Não pôde brincar, isso. E também a minha avó. Sua avó também? Minha avó, sim. O que aconteceu com a sua avó? Ela caiu, ela estava dormindo e ela foi perguntar aí no banheiro e caiu da cama, resbalou no tapete e caiu. Vixe. E se machucou o joelho e as mãos. E a cabeça, bateu a cabeça. Nossa. É. E aí, depois ela ficou também muito tempo na cama? No hospital, depois eu fiquei no hospital. Deixa eu ir até a Olga, que ela tem uma escola do Hospital Pompeia, não é, Olga? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Imagina. E, Olga, quais são os cuidados que a escola tem com relação a esse tipo? Você disse que tem uma disciplina específica que trata desses acidentes domésticos. Sim, temos. A nossa escola tem 23 anos no mercado. Nós temos uma base curricular que ela se renova constantemente devido a essa necessidade que a gente observa dos cuidados. Até porque essa escola, ela é uma escola de um grande hospital, que é o Hospital Pompeia, que é um hospital-escola, né? Sim. Hospital de ensino. Então, nós temos dentro da nossa grade curricular, na disciplina de materno-infantil, todo um cuidado
é voltado com todo tipo de acidente. O nome é o curso técnico de enfermagem. Então, o técnico, quando ele sai da escola, ele já sai preparado com todos os tipos de acidentes possíveis e imagináveis que pode acontecer, porque como nossos estágios são dentro do Hospital Pompeia, eles têm as aulas, os estágios dentro das UTIs. Vou começar aqui com você. Qual que é o seu nome? Camila. Quantos anos, Camila? 9. E o que aconteceu? Você já caiu? Sim, eu tava subindo a escada e de repente caiu no buraco. E daí depois eu caí. Você estava subindo a escada e caiu no buraco? É. Era onde essa escada? Dentro de casa? Sim, aqui é aquela escada que tu vai subindo e daí ela vai girando. Sim, meio tortinha, né? É. Tá certo. Passa para sua colega. Você quer falar algum caso de acidente? Sim. Como que você chama? Eu quebrei o braço. Quebrou o braço? Qual que é seu nome mesmo? Antônia. E como é que foi, Antônia? Eu tava em cima de um baldinho, o baldinho balançava e daí, de repente, o balde caiu e eu caí em cima do braço e trinquei. E aí ficou enfaixado? Quanto tempo? 1 mês. 1 mês? Passa para sua colega também. Como que você chama? Letícia. E você, Letícia, já caiu também em casa? Quando eu era bem pequenininha, eu não morava ainda em casa. Eu morava numa casa, não me lembro. Aí eu tava subindo uma escada muito longa. E daí quando eu errei o passo, porque era uma altura de cada degrau, eu caí rolando da escada. Aí caí no chão, quase quebrei o braço. Nossa, doeu? Tá certo, obrigada. Assim, uma consideração importante, eu achei muito interessante o relato do aluno Felipe sobre a avó dele que acordou ao meio da noite para ir no banheiro, fazer xixi, que é bem tropeçou comum, no tapete e caiu. Esse é um caso emblemático, esse é um caso clássico, esse é um caso que a gente vê diariamente, né? Todo idoso que cai uma única vez, primeiro evento de queda, ele deve ser avaliado por um médico, ele deve ter o seu clínico, o seu geriatra e fazer um acompanhamento. Uma queda nada mais é do que um sinal, um evento sentinela, a gente chama, um sinal de que alguma coisa está errado. Qual que é seu nome? Laura. Laura, quantos anos você tem, Laura? 8. E você já caiu, você me disse? Já. Na verdade, eu tava no meu pai em Curitiba. E daí eu fui sair pra pular corda e eu tava de pé descalço. Daí eu pisei num caco de vidro e daí eu tive que fazer ponto. Eu tava no aniversário da minha prima e eu tava brincando no castelinho e eu caí e quebrei o braço. Ixi, e aí ficou quanto tempo com o braço engessado? Não me lembro. Foi ruim? Foi. Meu nome é Cristina. Cristina? Mãe da Samira. Ah, é a mãe da Samira? Isso. Acertei, então. Cristina, em casa, logo que ela nasceu, quais foram os primeiros cuidados que você teve? Assim, qual foi a sua preocupação? Assim, ó, eu com a Samira, eu sempre procurei conversar bastante. Eu sempre digo para a maioria das pessoas que eu converso, eu nunca precisei erguer alguma coisa de casa, erguer uma cadeira. Eu sempre conversei e expliquei para ela, desde bastante pequena. Medicação também, sempre dei a medicação para ela, dizendo, tá tomando o remedinho porque tu tá com dor na barriga e nunca porque era um doce ou era um agrado. Eu sempre tentei explicar. Deixou bem claro isso. tudo o que fazia. E o lugar, claro, não ao alcance dela, mas sempre pedindo que... E isso até hoje. A gente conversa bastante. As maiores lesões, quedas, ocorrem mesmo em casa, principalmente em idosos? Sim, principalmente em idosos, elas ocorrem em Dentro de casa. Então, como o doutor já trouxe as estatísticas, né? Realmente, em função dessas alterações do ambiente que a gente já falou, o fato de acordar de madrugada e não sentar na cama primeiramente, então ter algum risco de queda de pressão, levantar de sopetão porque ouviu um barulho, porque precisa ir até o banheiro, também pode gerar alguma tontura e uma perda de equilíbrio. Outra situação é o fato de sair no escuro, né? Então, deixar uma luz acesa durante a madrugada é interessante, especialmente para aquela pessoa que precisa levantar com mais frequência. Deixa eu perguntar com uma professora aqui, qual que é o seu nome? Meu nome é Camila. Camila, você está junto aqui com o Instituto Tiradentes? Sim, eu sou prof do 2º ano. E é a primeira vez que vocês visitam aqui? Vocês vieram no zoológico? Sim. E aqui participar com a gente do Rede de Olhares ao vivo? Isso.
Quero agradecer já, de antemão, a vinda de todos. E Camila, na escola, quais são os cuidados? Porque professor, imagina, né, uma sala, quantos alunos tem numa sala? Em base de 20, 25. E são em uma professora ou são duas? Uma. Uma? E o que fazer para deixar eles quietinhos? Quietinhos não tem muito o que fazer. E a prevenção? Remédio, tem crianças que já vêm de casa com o remédio, daí a mãe procura e diz, tal hora toma o remédio e que remédio dá. Então, elas entregam direto para nós e a gente dá para a criança. E brinquedos a gente tenta não ter na sala, muitos brinquedinhos pequenininhos. Ok, passa para sua outra colega aqui. Qual que é o seu nome? Letícia. Letícia, então vocês têm que ser um anjo da guarda das crianças na escola. Sim, também. Até aconteceu um caso com a Maria Eduarda, que ela foi parar no hospital, que ela caiu do parquinho. E aí, em 1 mês e meio, ela não podia correr. Não podia, e a gente tinha que estar sempre em cima dela, mas aí passou, agora ela tá bem. Eu imagino como é que foi para dar notícia para a mãe. Pois é, na verdade não fui eu que dei, mas foi bem triste, porque daí a gente teve que levar ela pro hospital. Depois a mãe encontrou ela lá. Maria Eduarda, então você caiu no parquinho, como é que foi? Foi ruim. Foi ruim? Você estava subindo? Conta pra gente. Eu tava com uma colega minha, que é a Helena. Aí, ela tava empurrando muito forte, que ela era quase a maior da turma. Daí eu não podia fazer nada, porque daí tava andando, e aí eu peguei e dei uma cambalhota de trás e caí, bati a cabeça e eu fiquei uns 5 ou 4 dias no hospital. Vixe. Agora passa pro seu colega aqui, o soldado. Soldado, o senhor disse no primeiro bloco, né, que os pais têm que estar calmos, mas é meio difícil. E o que fazer em casos assim, que tá em casa, ele caiu, começou a sangrar, às vezes os pais ficam desesperados. É importante manter a calma? É necessário manter a calma, porque se você não tiver calmo, você vai se tornar uma vítima também. Você é uma vítima em potencial. Então, você tem que assumir essa situação, se colocar no papel de adulto, que embora a criança esteja machucada, você vai procurar ajuda para ela. Mas se você estiver nervosa, não vai conseguir dar esse suporte a ela. Eu quero agradecer a vinda de todos vocês aqui, os profissionais da área da saúde, aos soldados Unho e em especial ao Instituto Estadual de Educação Tiradentes de Nova Prata. Muito obrigada aos alunos, professores e pais de alunos. Bom, nós ficamos por aqui. Lembro a você que temos reprise 10h30 da noite e 11h30 da manhã do dia seguinte. Até mais.